Graça e paz a todos. Eu tenho gravado alguns vídeos anteriores, né? Agora não deu tempo de eu arrumar o cabelo. E alguns vídeos que eu gravei antes desse, aparece a minha testa branca igual um nabo. Você viu também? Você percebeu isso? Minha testa branca igual um nabo. Mas é por causa dessa lâmpada aqui que está bem em cima da minha testa. Eu vou mudar essa lâmpada daqui porque tá ficando... É porque eu não arrumei tanto o cabelo, né? Que se eu arrumar você vai ver minha testa branca. Branca, branca, branca. Eu gravei um vídeo falando: Jesus não vai voltar. Jesus de Nazaré, ele não vai voltar. Aí falaram assim pra mim: ah, sim, você é muito polêmico. Ah, polêmico é o seu pastor que é pego lá num hotel com a missionária, ou é pego lá com a cantora gospel. E imagina qual 10% que ele usa para pagar aquela luxúria toda, né? Você ensinar a palavra de Deus não é polêmico. Se eu sou polêmico, Jesus era polêmico, o apóstolo Paulo era polêmico, né? Tantas coisas que eles ensinaram. E se eu falo aqui é porque eles falaram. E eu continuo falando, né? Porque a gente foi escolhido por Deus para pregar a verdade do Evangelho e expor aqui a mensagem. Eu falei: Jesus de Nazaré não vai voltar. Todas as passagens da Bíblia, e até mesmo o Apocalipse, tudo falava de um julgamento, de um juízo de Deus contra a cidade de Jerusalém e o seu templo. Era contra os fariseus, era contra os sacerdotes, era contra os levitas, porque todos tinham se desviado de Deus, eles não obedeciam a Deus, e eles então foram eles quem mataram os profetas, foram eles quem mataram Cristo na cruz. Então haveria de vir um juízo contra Jerusalém, contra Israel. Cristo mesmo disse, quando ele entra em Jerusalém, ele fala lá, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha junta seus pintos debaixo da asa, né? E agora você vai ficar vazia. E Cristo chorou, né? Jesus chorou. Ele veio para os que era seu e os seus não o recebeu. Ah, mas o Apocalipse de João, né? Uns dizem que o Apocalipse, todos os livros que tem aqui na Bíblia, que falam falam aqui da vinda de Cristo, é antes do ano 70. Todas as escrituras correspondem a datações de antes do ano 70. Não há um livro sequer que foi escrito após o ano 70. E por que o ano 70? Por que está falando do ano 70? Porque todas as profecias do juízo, da vinda de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, era antes do ano 70. O que aconteceu neste ano 70? No ano 70, cumpriu-se a profecia, o que Cristo disse, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Lembra? O templo. O templo, a casa de Deus, o que mantinha ainda a lei ali em Israel, a lei de Moisés, era ainda o templo de pé, porque o templo fazia sombra, né? O templo ainda estava... Jesus tinha removido a lei na cruz, né?
o sentido da lei espiritual, foi removida na lei, na cruz, foi removida a lei. Só que ainda ficou o templo de pé. Então eles continuaram ainda nesse pacto que estava terminando, né? Então todas as passagens da Bíblia, Paulo escreveu antes do ano 70. Ele diz que ele estava às portas, já estava vindo. Paulo diz que ele estaria vivo e ele encontraria com Cristo nos ares. Ele fala, nós, o que estivermos vivos, nós, ele se põe ali no meio, nós que estivermos vivos, de maneira alguma seremos arrebatados antes dos que morreram, né? Primeiro foram os que morreram crendo em Cristo, né? Eles seriam levados até Cristo nos céus, nos ares, e depois ele diz, nós, o que estivermos vivos, seremos levados, arrebatados com ele nos ares, né? Então, aonde está Paulo? Eu pergunto. Os teólogos, esses grandes pastores que falam tanto, né, disso, onde está Paulo? Onde está o apóstolo Paulo? Porque ele diz que ia estar vivo e quando Jesus viesse, ele seria arrebatado, levado aos ares com Cristo. Então Paulo está onde? Onde que está Paulo? Ele falou que ia estar vivo para quando Jesus viesse, né? Então tudo isso, todas as passagens que falam da vinda de Cristo, elas foram escritas antes do ano 70. O juízo contra o Israel, o juízo começaria pelo templo. Então, no ano 70, o general Tito e todo o seu exército invade Jerusalém. Eles derrubam o templo, destroem o templo, né? Numa brincadeira com fogo, um dos soldados ateia fogo no templo. Então o ouro do templo derrete e são quebradas todas as pedras para remover o ouro derretido que havia entrado nas frestas. Então cumpre-se o que Cristo tinha falado. Era juízo contra Israel. Jesus manda os 12 ir às ovelhas perdidas de Israel, proclamando que o reino era chegado. Era para pregar um arrependimento, porque haveria um juízo. Paulo prega o evangelho da graça e ele diz que para a igreja não há condenação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Mas para eles haveria de acontecer um juízo. Então a vinda de Cristo sobre as nuvens, vir sobre as nuvens, queria dizer Deus vir fazer juízo. Muitas outras passagens da Bíblia falam sobre Deus vir sobre as nuvens para fazer juízo contra o Egito, contra outros povos. Deus vinha sobre a nuvem. Deus viria cavalgando sobre as nuvens. Deus viria com as nuvens debaixo dos pés. Então, quando Cristo fala isso para o sacerdote lá no templo, então o sacerdote diz que ele blasfemou, ele rasga as vestes, né? Porque Jesus falou que eles veriam o Filho do Homem, viria ele assentado ao lado do Pai, e que ele disse também que viria sobre as nuvens, e o sacerdote ia ver Jesus vir sobre as nuvens. Pergunto mais uma vez, onde estão estes sacerdotes? Né? Anás, Caifás, onde eles estão? Porque Jesus disse que eles iam ver Jesus, o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, vir sobre as nuvens. Né? E até aquele mesmo que o furou com a lança, iria ver ele vindo nas nuvens. Onde está aquele soldado que furou Jesus de Nazaré com a lança, o seu lado direito? Me tragam estes que eu perguntei, né? E eu retiro o que a Bíblia diz. Não, eu não retiro o que a Bíblia diz.
Vamos ler Mateus 24. É o texto que é lido sempre para falar que vai ter um arrebatamento, que vai ter grande tribulação, que vai vir a besta. A besta está cheia no mundo, está cheio de besta aí. Vamos lá? Mateus 24. Vamos ler aqui o capítulo 3 primeiro, né? Para dar início. Ó, Mateus 24 é o mesmo texto que eles usam aí, né? Que vai ter um arrebatamento secreto, que ainda vai ter uma grande tribulação. E aqui tá, Jesus mesmo diz tudo aqui, mas lê sem entendimento, põe medo nas pessoas e fala que se ela não estiver lá dentro da igreja deles, Jesus vai vir, eles vão ficar e eles vão para o inferno, né? Aqui, Jesus, Mateus 24, capítulo 24, versículo 3, ó. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Declara-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fim do mundo de então, daquele mundo, né, que eles viviam. Então eles vêm perguntando aqui, quando que declara-nos, né, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O que estava para acontecer aqui que Jesus disse, né? Primeiro versículo, lá em cima, né? Jesus tinha falado que, né, ele falou sobre um templo, né, que se derrubasse o templo lá, ele construiria em 3 dias. Só que ele não estava mesmo falando do templo de pedra, mas da sua morte e ressurreição na cruz. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrarem os edifícios do templo. Então, ele falou: derrubem este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Todo mundo deu risada, os discípulos deu risada, porque foram anos para construir o templo. Então, na hora de sair, cutucam Jesus, os discípulos: olha mestre, essas pedras, que maravilha essa construção, é a casa de Deus. Então, Jesus, né, falou, vamos lá, o que Jesus disse para eles? Mas ele disse: não vedes tudo isto? Sim, olha a grandeza. Em verdade vos digo, é para eles, né? Em verdade vos digo, que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha, então, aí eles vêm e perguntam aqui. Estando ele no monte sentado, eles vêm e perguntam: quando que vai acontecer essas coisas? E o sinal da sua vinda e o fim do mundo? Por que para eles era o fim do mundo isso aqui? A queda do templo era o fim do mundo. Porque era a morada de Deus. Deus habitava ali naquele templo. Era o sinal, o maior da lei ali, né? Era o templo de pedra ali, o templo de Jerusalém. Então, para eles, a queda do templo era o fim do mundo. Era o fim do mundo. Então, Cristo lá, quando estava diante dos sacerdotes, ele falava lá do seu próprio corpo. Mas aí, quando saiu, né, os discípulos mostraram, entendendo que ele falava do templo de pedra, mas aí ele então profetiza a queda do templo. Então, né, ele vem, Jesus fala assim: respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E muitos enganarão. A muitos enganarão, né? E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Toda vez que tem uma guerra, Terceira Guerra Mundial, ou a guerra aí na Ucrânia, eles falam que é o quê? É a vinda de Jesus. Jesus está vindo, porque, olha, ele falou aqui que ia ter guerra, rumor de guerra, sempre vai existir, gente.
Isso sem. Ele está falando aqui para os 12 discípulos. E os 12 discípulos iam ver guerras e mais guerras, né? Porquanto se levantará nação contra nação, aí tá vendo? E reino contra reino. E haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis. Sereis aqui é quem? É eu e você? Sereis. Ele está falando para Pedro, Tiago e João. Jesus está dizendo, vocês serão entregues à tortura e vos matarão. E vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome, do Jesus de Nazaré. Eles, os 12, seriam entregues, perseguidos. Neste tempo, lá, na época dele, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Está vendo isso? Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, a iniquidade do homem, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Se fosse para o dia de hoje, eu pergunto, aqui era salvação? Era para a vida eterna? Era para ir para o céu? Porque a salvação hoje não é por perseverança, é por fé. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O fim, até o fim, quem perseverasse até o fim, seria salvo. Salvo de quê? Daquela tribulação que eles iam passar. E este evangelho do reino, o evangelho do reino, gente, quem pregou o evangelho do reino foram os 12. Eles pregaram o evangelho do reino aos perdidos da casa de Israel. O evangelho do reino que eles pregaram era o evangelho da circuncisão, da lei de Moisés, porque ainda estava o templo de pé, e Jesus ainda também não tinha ido para a cruz, ele estava aqui vivo, falando com seus 12, né? Ele estava, aqui era uma conversa com 12, não era uma profecia. Se você estudar aqui português, né, gramática ou qualquer coisa que seja, aqui ele está falando com os 12, não é com a igreja, não é comigo, não é com você. Aqui é uma conversa de Jesus de Nazaré, antes da cruz, falando para os seus 12 discípulos. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim aqui era o fim de Jerusalém, o fim daquela geração, daquela nação, e não o fim do mundo todo. Então, aqui, e este evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Até aqui está dizendo, quem lê, entenda. Né? O que o profeta Daniel tinha dito? Né? Das coisas que iam acontecer no templo, né? Ia ser sacrificado lá, a desolação aqui, ele falava de tudo o que ia acontecer com Israel, com o templo, que seria devastado. Então, os que estiverem na Judéia, eu pergunto para você, você está na Judéia? A igreja está na Judéia? Eu estou na Judéia? Aqui. Então, os que estiverem na Judéia, você está na Judéia? Ou você está no Brasil, ou você está na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão?
Aqui era para quem estava onde, gente? Era para quem estava na Judéia, lá em Jerusalém, em Israel. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Peraí, se é a vinda de Jesus de Nazaré, Jesus, o crucificado, então, de que adianta eu ia ter que estar lá na Judéia e era para mim fugir para os montes, se é o fim do mundo, se é o fim da humanidade, de que adianta eu correr para os montes? De que adianta eu fugir para as montanhas? Se é o fim do mundo, o fim não vai me pegar lá na montanha. Se eu fugir pelas montanhas, pelos montes e ir para outra cidade, para outro país, o fim do mundo não é para o mundo todo? Não é o fim da humanidade aqui, então? Não. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quando o quê? Quando virdes a cidade sendo cercada pelos exércitos romanos. É isso que está dizendo. Quem estiver no eirado, na parte de cima da casa, quem estiver no eirado, não desça para tirar coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olha, como é que as grávidas iam fugir? Correr pelas montanhas? Como que as que estavam amamentando iam fugir? Como que as grávidas e as que tivessem com um bebê de peito ia escapar do exército, do poder devastador, do exército romano e do general Tito? Procurem na internet o arco de Tito, falando da vitória que eles tiveram aqui, nisso que Jesus está profetizando. Orai para que a vossa fuga, a vossa dos 12, orai para que a vossa fuga o quê? Que é para eles fugirem, não era para ficar lá dentro da cidade quando vê cercando. Orai para que a fuga de vocês, judeus, não suceda no inverno ou no sábado. Por que era para orar? Para que a fuga, eles fugirem do fim do mundo. Então não é fim do mundo, não é fim da humanidade. Aqui é a fuga, eles podiam fugir, né? Por que não podia ser? Era para orar para que não fosse no inverno. Como é que eles iam fugir pelo inverno? Num deserto, né? Imagina o frio no deserto, né? E nem no sábado. Por quê? Porque aqui ele estava ainda debaixo da lei e enquanto o templo estava de pé, ainda permanecia o pacto da lei. Só foi removido por completo depois da cruz. Foi removido por completo o pacto da lei de Moisés depois que aquele templo, que era o símbolo maior da lei, caiu. Então, eles guardavam o sábado. E pelo sábado, no dia de sábado que eles guardavam, os judeus guardavam, né, eles não podiam fazer nada. Eles tinham que ficar dentro das suas casas. Então era para orar, para que essa fuga deles aqui não fosse no sábado, porque senão ia morrer todo mundo dentro da casa. Entendeu? Porque haverá, então, aqui, escutem isso, né? Escutem isso. Porque haverá, então, uma grande tribulação. É para hoje a grande tribulação? Eu pergunto. Hoje vai ter uma grande tribulação? Porque todas as igrejas falam que hoje vai ter uma grande tribulação. Então, escuta isso aqui. Estava sempre aqui. Esse texto estava aqui na Bíblia a vida inteira, mas ninguém leu. Porque haverá, então, uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Agora, quando Cristo estava lá falando com 30
30 anos de idade lá. 30 anos. Então haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem nunca jamais haverá. Então, vai ter uma grande tribulação de novo? Aqui está dizendo que nunca tinha acontecido desde a criação do mundo, e Cristo estava lá com o Pai no princípio da criação, ele sabe do que ele está falando. Ele está dizendo aqui que haveria uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até naquele tempo ali que ele está ali com os discípulos falando com 30, lá para os 30 anos de idade. Nem nunca jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Se esses dias aqui não tivesse acontecido, se isso no ano 70 não tivesse se cumprido, quem de nós seríamos salvos? Haveria a pregação do Evangelho, da graça de Deus, da salvação pela fé? Nós seríamos salvos? Não. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Apareceu falsos profetas, falsos cristos, antes do ano 70, enganando o povo. Eis que de antemão eu tenho dito tudo isto. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior de casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda de quem? Do Filho do Homem, de Jesus de Nazaré. Aquele que estava ali com eles. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntará os abutres. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Aqui é uma figura de linguagem. Lembra-te quando José, Deus dá um sonho a José, e o sonho de José era o quê? Que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de José. Onde você viu o sol, a lua e as estrelas se curvarem diante de José? Era aqueles que governavam a sua vida. Era os governantes da sua vida. O seu papai, a sua mamãe, os seus 11 irmãos. Aqui eram os reis, eram os sacerdotes, eram as autoridades do mundo, autoridades de Israel, de Jerusalém. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos. Onde estavam as tribos? 12 tribos que estavam em Israel. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão vir o Filho do Homem sobre nuvens do céu, com poder e grande glória. Vir sobre as nuvens, eu já disse que a Bíblia diz que é o quê? Juízo. Deus vir fazer juízo.
E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos a outro da terra, extremidade da terra, dos céus, da terra da terra de Jerusalém. Aprendei, pois, da figueira, a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Quando acontecesse isso lá, e aquela tribulação, a grande tribulação, quando os 12 começassem a ser entregues, perseguidos e mortos, Jesus de Nazaré estava próximo às portas. Em verdade vos digo. Olha, agora esse é o versículo que eu trago aqui e é o que Jesus disse aqui, a verdade. Em verdade, é verdade que ele disse, viu? Não é Joel que está falando. Não é Joel que está falando. Você fala que eu sou polêmico? Polêmico foi quem falou isso aqui. Foi de Cristo. Em verdade vos digo. Falou para quem? Vos digo. Para os 12 que estavam ali com ele. Em verdade vos digo. Lembra que essa conversa aqui, Jesus de Nazaré, ele está sentado ali no Monte das Oliveiras e tem uns 12 ali ajoelhados no pé dele escutando. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Aí eu pergunto, essa geração aqui que ele está vivendo, a geração dos 12, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Vocês entenderam agora? Viu? Que geração era essa aqui? É do século 21? Ou é o primeiro século lá, no ano 30? Jesus está aqui com 30 anos, sei lá, ele morreu com 33, como conta a história. Então ele está com 30 anos aqui, assentado no Monte das Oliveiras, com 12 discípulos dele em volta dele, olhando lá para aquele templo ali embaixo, né, que lá do alto eles olhavam lá o templo, e perguntou quando que ia cair o templo, porque a queda do templo era o fim do mundo. Quando que ia acabar o mundo? E Jesus fala, não passará esta geração dos 12, a geração deles, aquela geração que eles estão vivendo ali, não ia passar. Tem outra passagem aqui, é em Marcos e Lucas, que diz que todas essas coisas iriam acontecer, né? Lá eles explicam melhor, todas aquelas coisas iriam acontecer antes que morressem todos aqueles que ali estavam vivos. Então eu pergunto, se é para o dia de hoje, é para o dia de hoje a vinda de Jesus de Nazaré? Ele diz que nunca haveria uma tribulação, nunca jamais haveria uma tribulação como essa aqui que ele está falando lá que ia acontecer. Então, que geração era aquela? Ele falou que não ia passar e que todas essas coisas, contando com a vinda dele sobre as nuvens, que era fazer juízo contra Israel, contra o sangue inocente de Abel, que foi derramado, contra Zacarias, que foi morto lá no templo, quanto os profetas, todos que foram enviados a eles, e eles com a soberba, com aquele sentimento de poder, de glória, os judeus achavam que eles eram maiores do que Deus. Quando o próprio Deus encarnou, o próprio Filho de Deus veio à Terra, eles mataram ele na cruz porque não creram nele. Então o juízo viria sobre Israel, sobre aquele povo, não é sobre a igreja.
Aqui não tem nenhuma, falando aqui que vai ter arrebatamento secreto de igreja. Nenhum. O que fala aqui mais à frente. Aqui está dizendo, em verdade vos digo, que não passará esta geração. Ele está falando com os 12, ali. Esta geração de vocês não vai passar antes que tudo isso aconteça. Está entendendo? Todas essas coisas vão acontecer antes que todos que estão aqui agora morram. Antes que morresse todos que estavam vivos lá, naquele dia, naquela geração, naquele tempo. Não é para hoje. Cristo está voltando, Ele está à porta. Jesus vai voltar, Ele está às portas, Ele está às portas. E cadê que Ele nunca chega? Aquela geração, Ele falou. No ano 300 falaram que Ele ia vir. Não, Ele falou que ia vir naquela geração. No ano 400 falaram também. Não, mas Ele falou que ia vir naquela geração. Pô, acorda, gente. Vai vir no ano 2000? Não, Ele falou que vinha naquela geração, não na geração de agora. Era do primeiro século. No ano 70, tudo isso cumpriu. Mas é difícil de acreditar, né? É mais fácil acreditar no que os cães gulosos falam aí, roubando o povo, enganando, pondo medo, assustando o povo, falando que se Jesus vir e você não estiver na igreja deles, né, não pode ser na outra, tem que ser na dele. Cada um fala, tem que ser na minha, a minha é verdadeira. Sendo que a igreja verdadeira somos nós. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Então, Jesus de Nazaré não vai voltar. Mas aí fala do que vai ter um arrebatamento secreto. Meu Deus, cadê? Tá. Aqui é o arrebatamento que eles falam. Assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, matou todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro deixado. Quem foi levado aqui? Quem foi levado aqui na época de Noé? Noé entrou na arca, a água veio e os levou. Levou foi quem? Os que morreu na água? Tá. E aqui? Um será deixado e o outro levado. Ué? No dilúvio, Noé entrou com a família na arca. Também falava que era o fim do mundo, não foi, porque Noé foi salvo com a família. E hoje está o mundo todo aí. E a água os levou todos. Levou todos, matou a todos. Aqui, dois homens vão estar no campo, um será levado e o outro deixado. Quem foi levado lá no Noé foi quem morreu afogado. E aqui, quando tiver dois no campo, um vai ser levado e o outro deixado. Como é que foi na época de Noé? Quem foi levado foi quem morreu. E o outro foi quem ficou vivo. E o outro foi deixado. Pronto. Tem arrebatamento aqui secreto? Aonde que tem esse arrebatamento secreto aqui? Fala pra mim. Me mostra. No dia de Noé, assim como no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Noé entrou na arca com a família, veio a água e os levou todos. Dois vai estar no campo agora. Agora não, lá, né, em Jerusalém. Dois ia estar lá em Israel no campo. Um era levado. Quem foi levado lá? Quem morreu. Então aqui também, quem foi levado aqui, morreu. E o outro é deixado. O exército entrou. Um era levado, o outro deixado. Né? Então, não tem arrebatamento secreto. Coisuca nenhuma aqui. Né? Ai. Não passaria aquela geração dos discípulos sem que todas aquelas coisas que Cristo falou antes, a grande tribulação,
como nunca mais haverá, Cristo disse, não fui eu, não sou eu que sou o polêmico, a grande tribulação foi naqueles dias, eles foram mortos, entregues, cerrados ao meio, perseguidos, e depois da grande tribulação, de todas essas coisas, o Filho do Homem apareceria nas nuvens e o sacerdote ia ver. Então, tá aí a polêmica toda explicada. Jesus de Nazaré não vai voltar. Não era para mim e para você. Era para aquela época. Nós já estamos no reino de Deus. Nós vivemos a nova Jerusalém que desceu do céu. Não é mais a Jerusalém lá lá daquela Jerusalém escrava com a lei de Moisés, mas nós somos da nova Jerusalém, que é livre, né? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. A igreja não passa por julgamento. Ela está limpa, pura, sem mancha, sem mácula, perfeita e sem temor do mal. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E obrigado pela sua atenção.